Por um breve instante, na manhã de 11 de setembro de 2001, um avião que havia desaparecido de todas as redes de monitoramento tornou-se, de repente, visível para aqueles que tentavam encontrá-lo. Isso aconteceu pouco depois das 9 horas e 16 minutos, após uma aeronave atingir a torre norte do World Trade Center, quando uma transmissão de rádio entrou no ar no Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Nova York. O mundo mudou depois dos atentados de 11 de setembro. As imagens ainda são vivas na memória de todos os povos. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, everybody. Há 13 anos, um dos irmãos de Wellington vive nos Estados Unidos. Das fotos enviadas à família no Brasil, essas são guardadas como relíquias. Mostram as imponentes torres gêmeas ao fundo, de pé. O que ninguém poderia imaginar é que naquele 11 de setembro de 2001, tudo viria abaixo, aos olhos de todo o mundo. O irmão de Wellington trabalhava em um banco de investimentos bem ao lado das torres, atacadas pelos terroristas. A família acompanhou apreensiva as notícias pela TV. O alívio chegou minutos depois, por e-mail. E nem ele lá, que estava ao lado, sabia exatamente o que estava acontecendo. Tanto é que no e-mail ele disse que havia sido um choque de um helicóptero na antena de uma das torres. Aí logo depois, acho que logicamente, ele ficou sabendo que aquilo se tratava de um ataque terrorista. Mas o prédio teve que ser evacuado, a segurança das torres pediu que todo mundo evacuasse aquela área, aí a polícia já logo entrou em ação e mandou evacuar a área toda, o quarteirão, aí foi corre-corre, muita gritaria. E ele descreveu tudo isso, ele explicou que realmente a situação era de pânico, muito medo. Aí o segundo e-mail que ele me mandou depois, ele já me contava que estava tudo sujo de poeira. Se o atentado do 11 de setembro foi assustador para quem se encontrava no Brasil ou em outros países, imagina para quem estava a poucos quilômetros de distância das Torres Gêmeas. No dia dos atentados, Marcelo trabalhava como motorista nos Estados Unidos. Estava na ponte de Manhattan, bem próximo às torres. Ele se lembra de cada detalhe. Um dos mais marcantes é que a cidade parou. Paramos para abastecer a carreta, que eu trabalhava com a companhia de mudança, e veio um rapaz e falou que tinha atingido um avião a uma das torres. E aí nós ligamos a TV, tinha uma televisãozinha dentro da carreta, e estamos assistindo o que estava acontecendo, e mais ou menos 15, não sei quantos minutos foram depois do primeiro avião, veio o segundo avião e atingiu a torre. E na hora, assim, 10 minutos depois que o segundo atingiu, a companhia nos ligou, falou que eles tinham fechado todas as pontes, não tinha acesso a Manhattan. Foi uma sensação de pânico dentro da gente. A gente, na hora, queríamos voltar para nossa família, porque não sabíamos o que ia acontecer na próxima. Então foi assim uma coisa terrível para todas as pessoas que moram lá nos Estados Unidos. Mudou o país de jeito, mudou o país. E a cada 11 de setembro, os Estados Unidos voltam a parar, mesmo que por alguns minutos, para relembrar os quase 3 mil mortos. O jornalista Raimundo Santana acompanhou de perto uma das milhares de homenagens feitas às vítimas dos atentados. A pequena cidade onde vivia, Danbury, foi marcada para sempre pelo terror. A cidade de Danbury fica mais ou menos 1h30 de Nova York, e lá reside assim, uma grande parte de pessoas que trabalham em Nova York. E na época do acidente, daquele ato desumano, muitas pessoas estavam trabalhando, de forma que morreram mais ou menos 120 pessoas que moravam em Danbury. Então a comunidade se reuniu junto com a prefeitura e construíram um monumento para poder lembrar a morte daquelas pessoas que morreram na tragédia, né? Inclusive, na construção desse monumento, muitos comerciantes brasileiros ajudaram, contribuindo financeiramente para que o memorial fosse construído. Houve uma grande solenidade reunindo os familiares dessas pessoas que faleceram e, enfim, praticamente toda a comunidade da cidade que foi lá homenagear e dividir o sofrimento com aquelas pessoas que estavam ali
reverenciando seus mortos. Flávia vive há 19 anos nos Estados Unidos. Conta que não só o patriotismo e a solidariedade dos americanos foram despertados com os atentados terroristas. O país tenta se colocar em uma redoma de proteção, onde cada detalhe é checado quando se entra ou sai dos Estados Unidos. Desde o momento que você entra para embarcar suas malas até a entrada para você pegar o seu voo, você é revistado. Você é checado, você não pode levar produto nenhum, tipo creme dental, perfume, até mesmo água. Você não pode entrar para dentro do voo com esses produtos. Eles tiram mesmo. Tenho certeza que vai ser sempre assim, porque os Estados Unidos ele é um país visado pelos terroristas. Eles não gostam dos Estados Unidos, né? Que qualquer guerra, qualquer coisa que tem, também os Estados Unidos é o primeiro, está lá na frente, né? Ele é o primeiro. Então, assim, ele vai ser sempre visado e a segurança, assim, o governo vão gastar dinheiro mesmo em cima para a segurança das pessoas lá. Mas as consequências do atentado não se limitaram ao solo norte-americano. Elas atingiram também outros países, inclusive o Brasil. É que os Estados Unidos fecharam o cerco para os imigrantes. E Valadares, é claro, foi afetada diretamente por essas mudanças. Qualquer coisa, qualquer pessoa já é caso de suspeitos, especialmente para aquelas pessoas que são indocumentadas, que não têm documentos. A desconfiança do governo americano, segundo Sueli Siqueira, referência em pesquisas sobre a imigração de valadarenses para os Estados Unidos, fez com que muitos clandestinos voltassem ao Brasil por medo de serem presos e deportados. Já não havia mais a tranquilidade para trabalhar sem papel dos Estados Unidos. O que vai acontecer são as consequências do 11 de setembro para a política da imigração americana, que passa a ser mais rígida e também passa a ter uma relação, uma inter-relação entre determinadas informações, como a imigração e a polícia de trânsito, e a dificuldade para conseguir carteira de motorista, uma série de outras dificuldades que o imigrante passa a ter e, consequentemente, o brasileiro também. Então, isso faz com que o custo-benefício da imigração passe a ser negativo. E a volta sem planejamento de quem vivia nos Estados Unidos e dependia do trabalho em solo americano se reflete até hoje em Valadares. Para o imigrante brasileiro que retorna, para esse que não se qualificou, ficou por anos e anos trabalhando no mercado de trabalho secundário, para esse a dificuldade de inserção no mercado de trabalho ainda é muito grande, além do estranhamento, das dificuldades de readaptação nesse retorno. Depois do intervalo, a primeira prévia do aluguel em setembro mostra reajuste acima da média. É daqui a pouco.